Quando o cônjuge começa a esfriar emocionalmente, muitas pessoas observam apenas o distanciamento afetivo, mas as escrituras revelam que na maioria das vezes esse esfriamento não acontece isoladamente. Ele vem acompanhado de travamento financeiro, perdas, confusões, instabilidade e um peso crescente nas decisões econômicas. Isso não é coincidência. Na Bíblia, coração, aliança, recursos estão sempre conectados, juntos. Onde está o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Quando Deus decide tratar o coração de alguém, ele inevitavelmente toca na área financeira, porque é ali o coração costuma se revelar sem máscaras. Deus retira essas falsas segurança financeira antes de restaurar o coração do cônjuge. Muitos cônjuges permanecem frios porque ainda se sentem seguros fora da aliança. Enquanto o dinheiro ainda flui, o euro ainda parece ser controlável. Enquanto os recursos ainda sustentam essa vida dupla, o coração não se move. Então, Deus começa a retirar essa falsa sensação de segurança. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Salmo 62:10. Porque a riqueza ela sobe e desce. A pessoa quando tem, consegue manter um padrão de mais mulheres, mas quando não tem, até as mulheres somem. A frieza surge quando aquilo que sustentava emocionalmente e financeiramente começa a falhar. Sim, o dinheiro traz paz momentânea. As escolhas começam a pesar. O custo das decisões erradas se torna muito mais evidente. Deus está desmontando o altar errado. E é preciso para que isso aconteça, para que haja salvação da alma. Porque o salário do pecado é a morte. Se eles continuarem no relacionamento adulterino, o fim deles é a morte. Eles já estão mortos. E Jesus precisa ressuscitar o morto, né? Jesus precisa ressuscitar o Lázaro, que é o cônjuge morto no pecado, num relacionamento adulterino. Deus usa sim apertos financeiros para quebrar o orgulho. O orgulho, ele resiste às correções, mas ao aperto financeiro, rapidamente o coração soberbo decai e escai. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 18:12. Primeiro você precisa honrar a Deus, para depois ser exaltado. Você precisa honrar a Deus e ser humilde. Por isso que fala, diante da honra vai a humildade. A humildade vai na frente. Precisa haver humildade, tanto por parte de quem busca, quanto por parte de quem vai ser alcançado. Quando Deus quer quebrar o orgulho do cônjuge, Ele permite situações onde a pessoa percebe que não controla mais tudo. As contas apertam, as decisões erradas cobram juros, gastos ocultos se tornam insustentáveis. E eu sempre falo para quem eu acompanho, para os meus mentorados, mentoradas, não sustentem o adultério. O básico que a justiça manda para os filhos, devemos sim, mas não sustentar a pessoa enquanto ela está no erro, enquanto ela está num falso casamento adulterino, não se deve sustentar, porque nem o Senhor se agrada disso. Deus cria a escassez para gerar a consciência do que eles estão fazendo. Deus não trabalha com a escassez para destruir, mas para revelar o coração. Lembrai-vos de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, ou seja, precisa passar pelo deserto, para te humilhar,
para te provar, para saber o que estava no seu coração. Deuteronômio 8:2. A gente sabe que de todos os adultos acima de 20, apenas 2 entraram, nem Moisés, que era guia, foi digno de entrar na terra prometida. O deserto financeiro revela intenções ocultas do cônjuge, revela prioridades, revela quem a pessoa se tornou longe da primeira aliança, da aliança sagrada. O esfriamento acontece porque o coração entra em conflito. Ele percebe que perdeu muito mais do que ganhou. É quando Deus começa a pesar o custo real do pecado também no bolso de quem errou. Enquanto o pecado parece ser barato, ele continua. Mas quando o custo chega, o coração treme. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Provérbios 10:2. Deus permite que o cônjuge perceba que escolhas erradas não geram prosperidade sustentável. O dinheiro começa a vazar, projetos não avançam, o esforço não rende. E a frieza emocional é o sinal de alguém que começou a pensar demais e a sentir de menos, porque a consciência foi ativada. Deus trava decisões financeiras para evitar a destruição total, a destruição maior. Há momentos em que Deus bloqueia a prosperidade temporariamente para impedir danos permanentes do outro lado. O Senhor empobrece e também enriquece, abaixa e também exalta. 1 Samuel 2:7. O esfriamento acompanha esse bloqueio. O coração entra em modo de contenção. Deus impede grandes passos, grandes compras, grandes decisões, acaba tudo virando maldição. Não é por castigo, é por misericórdia, é por amor. Deus não confia recursos a corações desalinhados à sua palavra. Deus separa o coração das influências que drenam os recursos do Senhor. E quando Deus decide restaurar uma aliança, um casamento, ele começa a cortar esses drenos financeiros invisíveis. A casa do ímpio será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Provérbios 14:11. Está chamando que uma tenda, que a gente poderia quase comparar com um barraco, tem muito mais valor diante de Deus quando é de pessoas retas, enquanto que a casa, vamos chamar isso de uma casa, ele quis dizer algo sólido, algo forte, algo de material, ela será destruída. A casa do ímpio, olha, casa do ímpio será destruída, enquanto que a tenda dos retos, algo muito mais simples, florescerá, vai crescer. Provérbios 14:11. Pessoas, hábitos, ambientes, escolhas que consumiam dinheiro perdem a força. O prazer diminui, o custo aumenta, a conta não fecha mais, o coração esfria e a ilusão perdeu o brilho. E Deus leva o cônjuge ao mesmo lugar que levou o filho pródigo. Muitas e muitas das vezes eles chegam lá. O filho pródigo se despertou quando o dinheiro acabou. Depois de ele ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. Lucas 15:14. A fome não foi o fim, foi apenas o começo. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Lucas 15:17. Esse esfriamento emocional, ele acontece quando o coração começa a lembrar da estabilidade que existia dentro da aliança verdadeira, da aliança sólida. A memória volta antes dele ter atitudes visíveis. Enquanto isso, Deus protege você e eu financeiramente. Enquanto Deus está tratando o outro, ele protege quem permanece fiel à aliança. O Senhor não deixa o justo passar fome. Oh, glória a Deus, aleluia. Como eu sou grato a Deus. Provérbios 10:3. Talvez você esteja sustentando mais do que deveria. Talvez você esteja apertado,
Mas Deus hoje está impedindo que você seja destruído junto com as escolhas que não foi você que fez. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 16, 8. E aí vem a restauração financeira, depois da restauração do coração. Deus nunca começa pelo dinheiro. Ele começa alinhando o coração, o dinheiro volta ao lugar certo depois disso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O frio antecede o fogo, o aperto antecede a provisão, o silêncio antecede a reconstrução. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Salmos 32, 2. Deus hoje está reconstruindo fundamentos, não apenas sentimentos. Se Deus restaurasse rápido, o coração quebraria de novo. Se Deus prosperasse antes do tempo, o erro se repetiria. Por isso o processo é lento, silencioso, financeiramente educado. Os planos bem elaborados levam à fartura. Provérbios 21, 5. E quando Deus terminar, não haverá apenas retorno emocional, mas ordem, responsabilidade e temor. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. E vamos terminar com uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo Espírito do Senhor, esteja no meio de nós, fala conosco, Espírito Santo. Antes de qualquer pedido, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em arrependimento. Perdoa os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Perdoa nossas falhas cometidas por nós e por aqueles que estão debaixo da nossa autoridade espiritual, Senhor. Lava-nos com o sangue de Jesus. Remove toda dureza de coração, toda incredulidade, toda ansiedade, toda tentativa de controlar o processo que pertence somente ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, porque mesmo no silêncio, Tu estás trabalhando. Obrigado porque o Teu agir não depende do que vemos, mas depende da Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor não abandona alianças, não esquece promessas, não desampara os que confiam em Ti. Obrigado porque até o deserto emocional e financeiro é prova de que Tu ainda estás presente. Agora, Senhor, nós clamamos, Senhor, trabalha, Senhor, profundamente, Senhor, nos corações desses cônjuges, onde a frieza traz consciência, onde há orgulho, gera quebrantamento, Senhor, onde há confusão, estabelece a Tua verdade. Toca também, Senhor, nas áreas financeiras. Remove, Senhor, toda a falsa segurança. Se for isso que os mantém no adultério, remove também isso. Todo apego ao erro, Senhor. Toda a prosperidade que sustenta esse engano, Senhor, remove, Senhor, para que haja quebrantamento verdadeiro. Fecha, Senhor, as portas que precisam ser fechadas, como fizeste com Gomer quando Oséias orava. Sejam fechadas e abra somente aquelas portas que vêm da Tua mão, Senhor. Alinha, Senhor, os corações, alinha, Senhor, as decisões, os recursos, tudo, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Senhor Jesus, guarda aquela que espera. Sustenta emocionalmente, espiritualmente e financeiramente quem permanece fiel. Que não falte o pão, que não falte a paz, que não falte discernimento. Livra, Senhor, de decisões precipitadas, de acordos injustos, Senhor, e de pesos que não foram designados por Ti, Senhor. E nós hoje encerramos Te louvando, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus, Deus de princípios, Deus de promessas e Deus de restauração verdadeira. Toda a honra, toda a glória e todo o domínio sejam para Ti,
hoje e sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.